Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Meu nome é Felipe Bellini. Meu nome é Marina Ferreira. E hoje eu trouxe a Mari aqui pra gente falar sobre os nossos 10 filmes prediletos. Exatamente, a gente fez uma listinha com 5 filmes que eu gosto muito, 5 filmes que o Felipe gosta muito. E a gente vai falar um pouquinho deles pra vocês, pra ver se a gente consegue convencê-los a querer conferi-los depois. Exato, é bacana perceber que eu trouxe meus 5 filmes prediletos, que não necessariamente a Mariane conhece, e ela trouxe 5 filmes que não necessariamente, provavelmente, eu não conheço. E a gente vai apresentar pra vocês e debater um pouquinho sobre esses vídeos. Mari, você quer começar? Pode ser. Meu primeiro filme, na verdade, é uma animação documentário, é Valsa com Bashir, que é um filme, uma animação israelense de 2008, que retrata, um massacre que teve no Líbano, certo? Sobre o olhar de um veterano de guerra que participou desse massacre, sendo que o choque pós-guerra, pós-conflito foi tão grande que ele perdeu a memória desses fatos. E ao decorrer do documentário, da animação, ele vai relembrando o que aconteceu, naquela situação. E é uma forma totalmente nova pra mim de ver, esse tipo de fato. É mostrado de uma forma muito fantástica e que foge do convencional que a gente está acostumado a ver sobre relatos de guerra e de conflitos. É uma animação meio que surreal. Isso. E um documentário. É interessante, porque raramente são retratados massacres e coisas tensas com uma perspectiva surreal, com uma perspectiva lírica. Interessante, quero ver. O primeiro filme da lista aqui que eu coloquei foi o Gran Torino, é um filme de 2008. Eu lembro que em 2008 a gente foi com um grupo de amigos, éramos 4 amigos, e eu nem estava tão ansioso para ver o vídeo. A única propaganda que tinham me feito é que o Clint Eastwood, que é o diretor e protagonista do filme, tinha se recusado a usar Photoshop, estava mostrando todas as marcas do rosto. Quando eu assisti, eu falei, caraca, quero ver esse filme de novo. Eu acho que eu vi mais umas 3 vezes no cinema, porque ele retrata muito bem, tem todo um diálogo cultural ali. É um veterano de guerra que morava ali numa comunidadezinha e vê chegarem vizinhos estrangeiros à comunidade. Pós 2001, os Estados Unidos estavam num novo movimento xenófobo, se recusando qualquer cultura, e ele viu orientais chegarem ali, sempre ele olhando, vê aquelas pessoas observando ele também, e ele não gosta daquilo lá. O único simbolismo de herança e legado que ele tem é um carro, um Gran Torino último tipo, assim, bonitão. Só que no decorrer ele começa a fazer amizade com o Shen e rola lá um clímax com esse rapaz e se desenvolve essa relação. É um drama com violência, mas que traz muitas discussões interessantes. O que eu mais gosto é essa representação da xenofobia, até para discussão, e também a ideia de legado, de ter um legado. Era um veterano de guerra, mas qual era o legado dele? E ter uma herança. É a herança o legado daquele cara? Uma coisa que me fez pensar, assim. Gostei muito desse vídeo. Eu ainda não vi esse filme, mas tá na minha lista de próximos pedidos. Veja, eu vejo de novo. O meu segundo filme é um drama de 96, da República Tcheca. E ele mostra a relação de um violinista que está já em fim de carreira e que as circunstâncias da vida levam ele a ter que conviver com uma criança que é deixada aos cuidados dele. E ele é uma pessoa totalmente, como eu posso dizer, estranha a essa situação de ter que cuidar de alguém, de ser próximo a alguém. Ele era uma pessoa muito solitária. E aí, ao decorrer do filme, há uma construção da relação entre esse senhor e essa criança, e é algo muito tocante e fantástico. Eu acho que vale a pena conferir. Qual é o filme? Kolya. Kolya? Eu vi ele há mais de 10 anos, mas até hoje Você guarda a memória, Pois é, um filme que eu vi há mais de 10 anos. É uma animação e é hiper popular. Acho que se você não viu, você tem sérios problemas de conexão com o mundo. Mas vá ver que vale muito a pena, que é o Rei Leão. O Rei Leão que, caraca, foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Eu era um boyzinho. Sei lá, o Rei Leão ele é um filme de 94, então eu tinha 4 anos quando eu fui ver. E eu me recordo de estar dentro do cinema vendo o filme. E é uma construção muito bacana, porque
o jovem que assiste, e mesmo o velho, ele se identifica na situação do protagonista, ele se identifica na situação do pai, do filho que perde o pai, e daí tem várias relações. O Rei Leão, ele é um filme de leões, é o rei da selva, e é o golpe de reinado e a reconquista desse reinado pelo leãozinho, que é o Simba, e como ele cresce. Então, vale a pena ver. As músicas são maravilhosas, e era um tempo em que se dublava música, mas se dublava as músicas dos filmes, das animações muito bem. Então não importa se você está vendo o filme em inglês ou em português, você vai ter um correspondente muito bacana. A altura, né? A altura. Realmente o Rei Leão, ele marcou a época de ouro, acho que da infância de muita gente. E quem não viu, veja, porque... E com aquela animação clássica da Disney que não vai mais voltar, pelo que parece, né? Uma pena. Uma pena, eu vou sentir muita falta desse tipo de animação, eu sinto falta. Não que um 3D, a ideia de animação 3D não seja legal, mas Não é a mesma coisa. são linguagens diferentes, né? Eu prefiro realmente A atual, a antiga. O meu terceiro filme é O Labirinto do Fauno, que é um filme de 2006. É um filme mexicano e espanhol que se passa na época da Guerra Espanhola. E ele retrata esse momento da história pelos olhos da menina de 10 anos, que é Ofélia. E ela vê esse mundo de guerra e sofrimento e acaba se refugiando na fantasia. Então, no filme, o tempo todo você fica vendo a parte cruel da realidade e a parte da fantasia, do mágico, da criança, da pureza. Então é um filme fantástico, com uma fotografia fantástica, com uma trilha fantástica. Assistam. Realmente o Labirinto do Fauno é um filme atordoante, assim, porque existe o fantástico e o cruel muito conectados ali. Você sabe que quando eu fui assistir o Labirinto do Fauno, eu fui com um grupão de amigos, acho que éramos 10, eu, Camila, Isa, Ana, Arthur, só que a gente achava que o filme era de boa, sabe, legal, ninguém tinha lido a sinopse, fofinho. Ou pelo menos eu tava esperando um filme totalmente light, de repente eu, caraca, que filme, como é que a gente chegou aqui? Depois, quando eu vi com os olhos assim mais velhos um pouco, eu, caraca, que sacada. E é um diretor que tem refeito, né, isso, ele tem esse traço com monstros. O Del Toro, ele tem esse lado bem sombrio, ele sabe retratar como ninguém. E tá pra sair um filme dele agora, eu não lembro agora o nome, mas ele é sempre uma boa pedida, de qualidade. Exato. Bom, o próximo filme que eu escolho aqui da minha listinha é o Mad Max. Mad Max, que eu assisti a primeira trilogia, eu assisti na TV parte dela e depois eu baixei no computador pra rever. E Mel Gibson é um policial e o mundo tá infestado de motoqueiros e na trilogia o mundo vai ficando pós-apocalíptico. Até esse novo filme do Mad Max, que em relação aos outros a fotografia está muito fantástica. Ele é um filme totalmente visual, você absorve muito a imagem, a estética que eles constroem. Você tem toda a visão lá, a discussão de mitologia nórdica ali, como eles usam as referências de mitologia, a reinvenção de mitologia feita pelo líder lá da facção. Como a água se torna um princípio, né, um valor total e principal moeda de troca, como quem tem água tem a chance de sobrevivência. A doença, o câncer, a miséria muito bem colocada lá, mas sem tirar a estética de filme, de ação, ideia de fuga. E para quem gosta de moto, carro, ação, fabuloso. Eu não tinha assistido, né, a trilogia anterior, mas realmente Mad Max, essa nova versão é fantástica. É louco, é insano e nossa, é muito, muito chique. E é bacana que a linguagem deles é uma linguagem, é um blockbuster, mas é um blockbuster muito crítico, o que mostra que ele não é dali, né? Que não é tão blockbuster dos Estados Unidos assim, porque tu sai com muitas discussões e muitas linguagens que faltam em outros blockbusters. Uma boa pedida, realmente. O meu outro filme é um filme bem mais conhecido, assim como
Labirinto do Fauno, é Na Natureza Selvagem, né? Que é um filme totalmente visual, né? Assim como Mad Max, sendo que tem mais uma pegada de aventura e drama, né? E ele foi dirigido pelo Champagne. Ele é um filme fantástico, de uma fotografia extasiante, de uma trilha sonora fantástica e que conta a história de um rapaz, um jovem, que não se adequava ao meio capitalista, ao meio da cidade, um jovem idealista, que quando termina, né, os estudos dele, resolve abandonar tudo e fazer uma viagem para o Alasca. Então ele larga tudo, larga dinheiro, larga família, larga amigos e vai embora para essa viagem. E é uma viagem que enche os olhos, que mostra a importância dos laços, de você ter amizades, discute esses valores que a gente já tem tão intricados, né, na nossa sociedade de hoje em dia. E muitas pessoas criticam, né, o final do filme, o que aconteceu com ele, falam que ele foi só um idiota que se meteu no meio do mato. Mas eu acho que é um filme que tem muito a dar e refletir e que vale muito a pena. Eu gosto dessa sacada de filme de viagem e gosto muito de livro de viagem. Acho que é bacana esses filmes intimistas em que você consegue se colocar. É algo que você quer fazer, você se percebe no caminho e no fim a gente acaba passando a vida e nunca faz a viagem da nossa vida, né? Nunca encara esse projeto de peregrinação e transformação que eu acredito que tem muito a ver com o ser humano, né? O ser humano tem essa necessidade de se distanciar, de conhecer, de andar pelas próprias pernas. Realmente, você termina o filme querendo pegar uma mochila e colocar o pé na estrada. É o que a gente tem que fazer, né? A gente tá prometendo há um tempo e retarda, estamos presos nessa rotina. Acomodados. Complicado. Bom, o filme da vez agora é o Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão é uma trilogia inteira. Tem gente que diz que não gosta do terceiro, que gosta do segundo, que não gosta... Eu gosto de todos. Claro que o primeiro é simplesmente um desbunde. Você assiste o filme e você sai dali querendo ser mafioso, querendo ter uma família, você sai indignado com a situação final do filme. E há uma soma tremenda de como as coisas vão acontecendo. O Poderoso Chefão, ele é um filmaço com um grupo assim de elite. Ele é um filme do Coppola, tem o Marlon Brando, tem o Al Pacino, tem o Russo. Eu acho que é o filme mais antigo assim, com o cuidado desses clássicos em ter um personagem que ele tem um estereótipo dentro da família, mas ele tem um porquê daquele estereótipo. Como a trilogia é longa, você consegue ir se adaptando à realidade de cada personagem e entendendo a necessidade do chefão. Você também consegue pegar a ideia de compromisso, de família, de regra, que infelizmente a máfia enviesava tudo devido aos negócios ilegais, mas são compromissos que a gente acaba perdendo, valores que a gente acaba perdendo no dia a dia com a nossa própria família, né? Então, o Poderoso Chefão, acho que uma lista sem ele seria meio triste pra mim. Sem dúvida, é um filme fantástico e que deve estar na lista da galera. É um clássico que vale a pena assistir. E o meu último filme é um filme israelense de 2010, que eu vi por acaso, sem nenhuma expectativa. Fui lá no cinema ver um filme cult aleatório e me surpreendi. Ele é um filme... O nome dele por si só já é estranho, já é diferente, que é A Missão do Gerente de Recursos Humanos. Que nome estranho, né? E ele conta a história de uma panificadora, no qual esse gerente trabalha, e que uma funcionária foi desligada. Teoricamente, ela deveria ter sido desligada da empresa, e por envolvimento com outro funcionário, ela acaba não sendo desligada e ela falece, sendo que ela não tinha mais ninguém na família. E como a empresa já teoricamente não a tinha como empregada, também não toma conhecimento. Então ela fica lá no necrotério dias e dias sem que ninguém tome conhecimento, e a mídia local fica sabendo e torna isso um escândalo. Como a empresa não sabe que um funcionário morreu, né? E aí a chefe desse gerente de recursos humanos dá a missão pra ele de resolver esse pepino, tipo, resolve isso.
E aí ele vai tenta falar com os familiares, descobre que ela não tem nenhuma família. E todo o filme tem como foco essa resolução, de ele resolver ou ressarcir ou deixar a empresa, né, a panificadora, com o nome limpo na praça em relação a essa pessoa que faleceu. E ele vai atrás disso e uma coisa vai levando a outra e a coisa vai crescendo e quando você vê o filme com uma proporção muito maior do que você poderia esperar, a fotografia é incrível e você vai se envolvendo no filme de uma forma incrível e assistam. Eu não vou dar mais nenhuma dica. É bacana, né? Quando o filme ele empolga você ao ponto de ir acompanhando traço a traço. Bom, o último filme, o filme que mais me empolga da lista é Os Intocáveis. Filme sensacional, de uma fotografia brilhante, que é do Bryan Cranston, com Sean Connery, Kevin Costner, Robert De Niro e várias outras pessoas brilhantes no elenco. Ele é um filme de 1987 e me empolga pela ideia de certo? De apresentar homens comuns, inabaláveis, incorruptíveis. Aquela ideia que você consegue entrar no mundo de ação e encontrar homens que são capazes de enfrentar situações de que querem o bem acima de tudo. Bacana que ele coloca uma profissão, né, que é a profissão do policial, que tanta gente está aí para jogar a primeira pedra e realmente tem muito policial babaca aí no mundo, mas que são policiais que exercem ali o poder deles, né, o dever deles. Essa ideia de ter heróis comuns na sociedade, onde a gente tem uma sociedade tão lascada, interessa muito, é uma discussão muito proveitosa. Além do filme em si ter várias cenas com diálogos brilhantes. A cena do bebê é uma coisa... Encoraçado hipotequinho. Né? Quem já ouviu falar? E a forma como eles evoluem e quem eles vão enfrentar o Al Pacino, que é o Al Capone, no caso, o mais poderoso chefão da máfia de todos os tempos, o mais histórico e icônico. Como eles contra-atacam e como eles investigam e quando os aperreios que eles passam por estar disfarçados, tudo isso soma muito à discussão. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo, né? A gente falou, tivemos que regravar aí até essa última parte. Espero que vocês gostem bastante, que compartilhem. A gente pretende fazer outros vídeos desses, né, Mari? A Mari e eu tentamos fazer uma série aí sobre vida saudável, que a gente não tem nada de saudável. Mas, então a gente pretende seguir aí nessa ideia de listas. Foi legal fazer. Foi ótimo fazer. E é bacana que a gente se conhece no meio tempo que vai apresentando os debates. Coloquem seus comentários, digam o que vocês acham e até a próxima. Tchau. Tchau.